como plataforma IDE. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Alex Monteiro. Hoje a gente tem um desafio, né? A gente tem uma inscrita aqui, a Áurea, e ela mandou 2 desafios para a gente estar resolvendo. Então, se você tem algumas dúvidas, né? Tiver novos exercícios, novos aí desafios, mande pra gente aqui que a gente vai estar resolvendo dentro da possibilidade. Ok? Ela tá meio agoniada aqui, mas vamos aos poucos, pessoal. Mande aí, vão interagindo. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e ativar o sininho aí para receber novas notificações, beleza? Então vamos lá. Olha, vamos te ajudar. Então, não se esquece, ó, se inscreve no canal, né? Pra gente poder estar, você estimular, né? A gente continuar trabalhando esses conteúdos e ajudando os colegas também, beleza? Então vamos lá, então a Áurea pegou, ela mandou 2 problemas aqui pra gente, então vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos pegar esses problemas e vamos quebrar eles em 2 etapas, né? Tem uma estratégia que nós trabalhamos chamada dividir para conquistar, né? Então vamos dividir aqui o nosso problema, beleza? E vamos trabalhar, né, um por parte, um de cada vez aqui. O primeiro aqui, né, a gente tem lá o exemplo da rainha, né, ela mandou aqui o exemplo do monge da rainha, né. E acho, não sei se ela tá, a rainha, né, tem muita grana, né, então ela não se importa. Mas o primeiro passo que eu geralmente falo para os meus alunos é exatamente esse, é você ler e entender o problema. Não adianta a gente tentar ir resolvendo direto e você não vai conseguir. Então a gente tem que pegar até mesmo o problema e pegando e dividindo em várias partes, legal? Então a gente pode observar aqui, ó, que olha só, vamos ler com cuidado, beleza? O primeiro passo para resolver qualquer problema de programação ou de um projeto que você vai pegar é exatamente você entender o problema. Então vamos lá e ler com atenção. Uma rainha requisitou os serviços de um monge e disse, opa, 2 personagens, entrou. Disse que pagaria qualquer preço, ou seja, ela não tem limitação pelo preço. Tudo bem? Então o monge, necessitando de alimentos, indagou a rainha sobre o pagamento se poderia ser feito ou não, se poderia ser feito com grãos de trigo, de tal forma que dispostos em um tabuleiro de xadrez. Então a gente pensa no tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez eu tenho várias casas ali, ok? Ao todo, 64 casas. De tal forma que o primeiro quadro deveria conter apenas um grão, e os quadros subsequentes o dobro da quantidade do anterior, né, do quadro anterior. Ou seja, então vamos pensar assim, olha, tem um tabuleiro, e em cada quadro do tabuleiro ele vai o quê? Dobrando o valor da quantidade de grãos. Ou seja, no primeiro caso eu tenho 1, no segundo eu tenho 2, no segundo eu tenho 3, no segundo eu tenho 4, 8, 16 e assim por diante. A rainha ela achou, né? Tudo bem, que ela ia sair barato e pediu que o serviço fosse executado. Sem se dar conta se seria possível fazer o pagamento. E aí o que ele pede aqui pra gente? Ó, fazer um algoritmo para calcular o número de grãos que o monge esperava receber. Legal? Então, vamos pensar no problema aqui, ó. Já comecei a trabalhar o problema, né? Eu vou trabalhar ali, eu vou ter que, durante 64 vezes, ou seja, para cada 64 casas eu vou precisar calcular a quantidade de grãos. E a partir desse cálculo da quantidade de grãos, eu vou, né, somando esses valores e no final vai dar a quantidade de grãos que eu vou, né, colocar ali à disposição do monge, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar. Primeira coisa, né? Você vai abrir o Lazarus, a gente está usando o Lazarus aqui. Então vamos lá, menu arquivo, né? Novo, ok? Novo programa simples. Vamos pegar aqui, não, ok. Né? Deseja salvar o projeto anterior, não, que a gente não está trabalhando com a interface gráfica, né? Vamos trabalhar aqui um projeto bem simples. Já vou aproveitar aqui também para alterar, né, a nossa codificação, né? Para deixar dentro do padrão aqui. Então, configuração do arquivo, codificação, né, na UTF-8, marca de ordem byte, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que saber, o que eu tenho que guardar? Eu vou ter que guardar a quantidade de grãos e os grãos em cada, né, em cada parte ali, né, em cada casa. Então eu vou colocar assim, ó, total de grãos, total grãos, eu vou colocar essa variável, e vou dizer que esse total de grãos aqui é um inteiro, tipo inteiro, tudo bem? E em seguida eu vou calcular em cada verificação, né, a quantidade de quê? De grãos da casa. Então eu vou botar grãos da casa, né, de cada casa do tabuleiro. Beleza? Percebe que eu vou ter que fazer esse cálculo para cada um dos meus elementos, ou seja, 64 vezes. Então, para isso, o que eu vou precisar fazer, pessoal? Eu vou precisar, né, ter um índice para que eu possa utilizar um laço de repetição, ou seja, um for. Você concorda comigo? E aí, nesse índice também pode ser inteiro. Nós vamos fazer o somatório.
Então vamos lá. Qual é o desafio aqui? Ó? O desafio é que a gente possa aqui não só inicializar a quantidade de grãos, então a gente vai precisar, lembrando que a nossa parte aqui, nesse caso, eu não vou ter uma entrada, eu já vou fazer o processamento, mas eu vou ter a etapa de inicialização de variáveis. Nesse caso, eu vou ter que inicializar a quantidade de grãos. Eu tenho algum grão ainda? Não. Então, total grãos vai ser o quê? Vai ser inicializado com o valor 0. Tudo bem? O que mais? Grãos da casa. Qual vai ser o grão da casa inicial? Então, o grão da casa, eu vou ter ali o grãos da casa. Grãos da casa vai ser o quê? Vai receber o valor 1, Ou seja, na primeira casa, ele vai estar recebendo o valor 1. E a partir desse valor eu vou dobrando a quantidade de valores. Então, já comecei por aqui, já sei que a quantidade total de grãos é equivalente a 0 no início. E o grãos da casa, no caso, como ela vai iniciar na casa 1, vai ser a quantidade de 1. Tudo bem? E a gente vai entrar agora de fato no nosso processamento. O nosso processamento que a gente tem que raciocinar. Lembra, são 64 casas, Então, eu vou ter que repetir esse procedimento de contagem e soma durante o quê? Durante 64 vezes. Você pode utilizar vários laços de repetição. While, repeat, nesse caso, o que eu recomendo geralmente aos meus alunos é o que? Você tem um laço de repetição o quê? For. Se você tem um laço de repetição for, você tem um início e um fim. Tudo bem? E agora, para isso, a gente vai estar trabalhando com quem? Com a nossa variável chamada índice. Legal? Então, índice é for, ou seja, para um valor de índice. Ok? Inferior aqui, recebendo de 1, ou seja, 64 vezes. Ele vai começar em 1, até o quê? Até 64. Então, a primeira coisa que vem vai ser 64 a variável que eu declarei. Nesse caso, vai ser okay? a nossa variável contadora. Então, como a gente vai ter mais de uma função aqui, então, para esse for, a gente vai estar utilizando o begin e o end. Ok? Vou colocar aqui o que nós vamos fazer nesse intervalo aqui. Legal? O que eu tenho que fazer, professor, aqui, ó? Pensa comigo aqui, ó. Eu vou fazer repetir por 64 vezes. O que eu tenho que verificar? Primeiro, eu tenho que acrescentar a quantidade de grãos da casa no total de grãos. E depois ir dobrando esse valor. Tudo bem? Então vamos lá, pensa comigo aqui, ó. Eu tenho um total de grãos. E total grãos. Primeira coisa, você pode até testar aqui total grãos. a sua operação. Então, nesse caso aqui, vai receber o quê? Vai receber o valor. Nesse caso, o total de grãos atual é o quê? É ele mesmo, 0. E aí eu coloco grãos. O valor. Ok, 0. Mais a quantidade de quê? De grãos da casa. Nesse caso, como é a primeira casa, então vai ser o quê? Grãos da casa. Tudo bem? Por fim, depois que eu faço essa soma, o que eu vou precisar fazer, professor? Eu vou precisar agora dobrar a quantidade de valores. Ou seja, na próxima casa, ele já não vai ser mais 1, ele vai ser a quantidade de grãos vezes 2. Ou seja, grãos da casa vai receber o valor atual do grão da casa, ou seja, nesse caso é 1 grão da casa, ok? Vezes 2, ou seja, 1 vezes 2 dá 2. E atualiza o valor de grãos da casa e assim ele vai sempre dobrando o nosso valor, ok? Pronto, feito isso, o que eu quero descobrir no final, o que eu quero que seja apresentado no final. Então essa aqui é a minha etapa de saída, Eu não tenho entrada, já. Na realidade, a minha etapa de entrada ela está aqui mesclada com a parte de inicialização das variáveis. Tudo bem? E aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, eu vou imprimir, ou seja, com o writer, o valor dos meus elementos aqui. Nesse caso, vai ser o quê? Total de grãos. Perfeito. Será? Então, se isso for verdadeiro, senhor, total de grãos e o valor que eu quero. Nesse caso aqui, ó, total grãos. E aí eu posso colocar total grãos, o somatório. Ponto e vírgula aqui. E no final, para o nosso programa não fechar de imediato, eu vou colocar um readLN, para ele pausar ali para a gente ver o resultado. Legal? Bora ver como é que ficou a nossa conta aqui. Legal? Somatório. Mais quanto, então senhores? Tá feito aqui, F9. Tudo bem? Vamos habilitar aqui. Então dessa forma, mais o meu valor, de I, perdão. Opa, o professor esqueceu aqui de colocar, a palavra-chave var, para declararmos que isso aqui é uma declaração de variáveis.
e F9 agora para a gente Vou fazer a executar o nosso comparação, programa. eu posso também colocar o E o que a gente pode observar, professor? Vou pegar, vou aumentar para a gente aqui, vou aumentar a Begin, nossa né? letra A gente aqui, pode ó, colocar aqui, ó, para o Begin. tamanho 28. Vamos lá. Completo, Olha só, professor, por que deu menos 1? Legal? aqui? Não era para dar E esse aí, valor. tudo que tiver dentro do Um meu valor bem for, alto. eu vou, né, Agora eu vou fazer o seguinte, organizando a antes minha disso, para operação. mostrar esse erro, é muito No importante que a final, eu gente vou entenda precisar esse erro. fazer o quê, senhores? Tá? Vou O que eu precisar vou fazer agora? Eu vou pedir para fazer, ele né, imprimir a cada impressão. execução, Pra né, o isso, valor dos vou grãos. colocar Tá bem? aqui, né, a minha Então eu vou fazer impressão. o seguinte, eu estou Então, vai trabalhando ser com o um quê? tipo inteiro aqui, Vai ser o né, percebe o tipo inteiro. E ó, a cada cálculo de grãos eu vou pedir para ele imprimir na tela, Write LN, né, o total de eu posso grãos. colocar uma mensagem aqui Ok? também, ó. Então vou copiar essa última linha aqui, ó. Somatório. Então a cada execução de 1 a 64 eu vou pedir para ele colocar o total de grãos para mim. Perfeito? Então E aí, vou executar coloco aqui em novamente. seguida o meu somatório. Nesse caso, né, a minha variável Tá muito bagunçada a tela somatório. também. Então nesse caso a gente tem que colocar um write o quê? Write LN no final, né? Pra gente colocar um em cada linha. Vamos lá de Antes de novo? executar, vamos só Então fazer um ao invés de ajuste, write, pessoal, vou aqui, colocar ó, um write LN. que é, né, um em se o cada linha. resto da minha divisão, tá, o I mod divisor, Perfeito. for igual a quanto, Então vamos lá. senhores? For igual a Olha só. 0. Aí de fato, Começa a entender tá o erro correto. aqui, ó. Então, Aqui ele perceba tá que ele colocando marcou normal. aqui, ó, 1, 3, essa nossa 7, operação, 15, 31, né, com erro 63, de sintaxe 127 e aqui ele vai dobrando então os isso vai valores te para ajudar a mim. identificar Tudo bem? possíveis erros A quantidade também, de grãos. na hora que você estiver Mas desenvolvendo. percebe que lá na E agora frente a da gente execução, quando a gente chega Tudo lá bem? um valor bem Então, você vai próximo clicar aqui, aqui, ó, ó, já no começa a triângulo, partir desse valor ok? dar apenas valores Vamos aqui. clicar aqui, menos ó. 1. E ele já vai aparecer Isso, o resultado por que na isso nossa tela pra acontece, gente. professor? Isso aqui Se você achar que acontece tá muito porque pequeno, eu tenho a for quantidade de visualizar, nós bits do podemos meu voltar tipo de dado. na nossa Nesse execução. caso, meu tipo inteiros, se eu não me engano, ele chega até vamos ajustar 32 aqui, ó, mil. volta lá no Então é pincel, importante no você máximo estudar uma sobre vez, os clica nas três tipos barras, de variáveis. e vamos em Ok? configuração. Existe, por Nós exemplo, ajustamos um naquele tipo de momento o tamanho da inteiro fonte, chamado long tudo bem, int, do nosso editor. que ele vai Agora pegar nós vamos apenas a editar do parte console, positiva tá? do meu valor. Então, deixa eu checar Então, se eu aqui, fizer beleza? esse teste aqui, ó, utilizando o long Console, int, fontes AIS, ou vou seja, ele alterar não vai aqui utilizar, não vai pra interpretar valor valores 15, negativos. valor 14, Opa, e aí aqui não nós precisa podemos alterar, porque ele é pequeno o Bem, valor, então vou está executar apenas novamente. índice. Então vamos ver agora, ó. Vamos executar Mas novamente. Ó. É mais legível pra gente. Opa, aqui é int. Perfeito? Então eu utilizando a nossa... Inteiro, né? Utilizando... Percebe aqui, ó, ele já nosso chegou num valor um pouco maior, editor, né? ok? O Pascal. Ele lá chegou 200, Legal? agora eu cheguei Então aqui vamos a lá agora, terminamos a 21,47. primeira questão. Vamos Legal? para a nossa questão Professor, 2 mas aqui, até ó. agora, no final, Agora, ele não né, está eu já tinha alcançando. criado aqui. Tudo bem? Em seguida eu posso criar Então a gente novamente. vai aumentando, né, as casas Então, ali, vamos lá. decimais ali, né, que eu tenho disponível, a quantidade de bytes que eu tenho para representar Nosso a questão algoritmo que dos apresente a números. soma e a média. Tudo bem? Aritmética Então dos percebe números mais uma de vez que ele não três chegou, ele compreendidos chegou no limite entre dele, que é a quantidade de 50 e bits 80. de cada Perceba, tipo ó, a de gente dado. fez os somatórios, né, do Se você não bytes. conhece sobre o Agora tipo a de gente quer a dados, soma inteiro, e a média float, de então eu média. recomendo que você Pra gente volte. ganhar tempo, Entenda como a gente melhor já ali fez na esse parte de anterior, tabelas, ele é bem ok? semelhante, lembra? Esse Então anterior vamos lá, é agora, somente mas tem no somatório. Pascal, tem alguns tipos Agora, aqui que vão nós mais vamos além. estar fazendo o quê, senhores, Né, que é o caso Vamos do, estar somando e a gente pode utilizar aqui, ó, o índice dividindo, né, pela 64. quantidade dos números Vamos que ver esse tipo correspondem, aqui, ou seja, né, é um número inteiro com de forma 64 verdadeira a essa condição, bits, que é o quê? né, ou Ser seja, divisível ou não por três. né, 4 Então, por isso que é bytes interessante, ali, né, como sempre ensino aproximadamente. pra Né? vocês, Tem ali 8, né, 8 a gente trabalhar com bits, variáveis. 8 dividido por 8, Quando a gente 8 trabalha com bytes. variáveis, eu Aqui. posso até mesmo Legal? utilizar o código Vamos anterior verificar aqui, como ó. base, Estão e a utilizando, partir só que desse ele vai do código número anterior, negativo né, até o eu número posso positivo. fazer os devidos Se eu ajustes colocar para e executar aproveitar novamente muitas vezes aqui, uma ó, lógica que é bem semelhante. já chegou Então, eu quase vou fazer perto do aqui, ó. valor que eu Vou precisava. selecionar tudo. Só que ele também trabalha com número negativo. Tem aqui, parece Legal? aqui, copiar tudo. Então, qual é uma forma que eu tenho de chegar até o meu final do meu resultado aqui? Porque é um valor muito alto, vou precisar de uma quantidade de bits enorme ali, né, de bytes, para poder representar esse número gigantesco de grãos, perfeito? Como é que eu vou fazer isso, professor? Eu vou utilizar o Word, ok? E a gente vai testar agora o Word aqui, ó. Vamos ver onde ele chega. A parte inicial aqui pra gente. O Word, né? O tipo de dados do Word. Mais uma vez executando, legal? né? Então e o Word lá, também né? tem a sua nossa limitação. anterior, Chega até divisão vai ser o quê? Vai ser o valor 65,535. Só que agora, Legal? senhores, Então percebe que aqui, também ó, deu uma limitação aqui. em relação ao nosso Existe exemplo um outro anterior, tipo que vai nosso muito exemplo mais anterior, além, ele né? quer Que é o de quê agora, 64, Bruno? Ele apenas quer a a parte média, positiva. tudo bem? É o Então coloca aqui, ó, keyword, média. ok? Então tipo Tá? de Desses dados valores. keyword. Então, coloca aqui a média, Ok? e a minha média, Então vamos ela apertar é do F9 tipo, senhores, e ela é do vamos tipo trabalhar real, agora com esse né? tipo de dados. Olha Então, só. coloca aqui, ó, real. Então quer dizer, para valores muito altos, Então, ela é vai importante, recebendo valores esse de valor multiplicação, pra gente valores inteiros,
Vamos lá, e o importante que que eu mais, entenda o senhores, tipo de aqui dados que que eu eu vou vou estar precisar trabalhando, verificar porque aqui, talvez ele né? não possa Então, suportar os vamos fazer o valores, seguinte, ok? vamos aproveitar Então, já nesse aqui caso também aqui, ó, e total de alterar grãos, os ó, ele valores começa aqui 1, 3, do meu ou seja, divisor em caráter e do meu, exponencial, sempre multiplicando por 2, e ó. do meu valor 1, aqui, 3, ó, para 7, real, 15 em cada execução, ou seja, são né? A gente 64 mantém sempre o execuções. padrão. E aí a Tudo gente vai bem? somando. Então, nesse E caso depois aqui, no ó, ele final vai a gente faz, vai né, aumentando, de fato a impressão. Então, a ele gente vai vai aumentando somando até unidades, chegar naquele porque já valor que é uma média, então eu exponencial, vou ter número né, também que eu não reais. vou nem contar aqui Tudo porque isso. é Então, vou ter muito divisão, grande, ok? o Tem divisor várias e o casas, somatório trilhões, e a quadrilhões média. aqui, Legal? quintilhões, né? Agora, o que eu Beleza? poderia pedir, senhores? Então, só A gente para vai você fazer isso de ver quanto como é a quanto, importante a né? gente vai depurar fazer o código e isso, depurar o né, de funcionamento. 50 a Tudo bem? 80. Então, hoje, Então, agora, eu já né, no coloquei final meu aqui, início, ó, meu já início conseguimos agora vai ser identificar, 50. tá ok, E rodando o legal. meu O que fim eu vai preciso ser fazer agora? o quê? Apenas 80. remover, Tá aí, tudo né, bem? da nossa E o meu linha de divisor vai ser depuração. 3. Olha Eu só, vou apenas comentar aqui, utilizando ó, a mesma estrutura, para exibir apenas o resultado aproveitando ali, final, né, fazendo ok? ajuste Que é o da grãos variável. total de grãos. Lembra que lá eu já Perfeito? tenho o meu somatório. Então, mais uma vez com o aqui, meu ó, vou apertar salvatório, F9, né, e só o meu valor comentei a de parte do write, O para a meu gente ver, i, senhores, identificar aqui, os ó, erros, né? Os também vai tipos ser de um dados. Vou valor pressionar agora real. F9 Eu vou alterar aqui, ó, o tipo. e olha só, para apenas o tipo nosso real. valor com a quantidade de grãos do Então ele nosso vai fazer o exercício, quê? Ó? ok? Ele vai Então inicializar percebe, o 50 ponto-chave 80, desse exercício ok? Vai aqui fazer a não é verificação nem a dos lógica números de ali, programação, das não conexões. é nem como você E, vai fazer né, o o que cálculo, vai mas acontecer? é Ele vai você verificar se ele é entender divisivo o ou não tipo por de 3. Se dados for, necessário ele para o vai seu realizar o problema. somatório. Tudo Só bem? que é Então a interessante, gente começou perceba, fazendo é com a inteiro, quantidade, foi o que eu quê? com De números certeza que acho que são você já começou a divisíveis trabalhar por com 3 inteiro, ou não. mas Ok? você não Tudo chegou bem? ou talvez Só não que tenha precisa saber quantos entendido são. o Então, porquê para que isso, quando eu chegava nos precisaria valores que, mais assim, altos eu ele precisaria de uma perdia a variável contagem. que vai Bem? contar o Então, número para de valores bem divisores. altos, no caso do Ok? Pascal, Então, você vai para ligar o isso, tipo de dados para que eu possa, no final, Word, gerar a minha que média. ele tem aqui Então, é isso aproximadamente exatamente o que eu vou fazer 64 agora. Eu vou bits, declarar uma considerando variável apenas a parte que é um positiva. divisor. Ok? Beleza? Então, essa foi a primeira questão aí Okay? que nós E estamos esse trabalhando. pode Estávamos ser do trabalhando. tipo, né, inteiro, Legal? real também. E o segundo aqui, né? Como a gente vai Que é a dividir, nossa então, vou colocar também. escrita. Olha, não se esqueça mais Legal? uma vez de se inscrever, Então, né? toda vez De que ele curtir, né? encontrar dentro da Curte minha esse material aí condição também, que, de fato, compartilhe, ele é divisível, né, eu com vou seus amigos aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí na aula de Então, agora, desenvolvimento de dentro do meu programação if aqui, eu da vou sua colocar um instituição de BI, ensino. tá? Legal? Então vamos lá, olha. Segundo aqui, ó. Em um determinado teste, 100 pessoas E, além de irão somar, fornecer se o número aleatoriamente, for né, comum, sequências de valores numéricos talvez eu inteiros. vou contar a Ok? quantidade desses números. Ou seja, Então, aqui, ó, 100 pessoas irão fornecer vai receber o valor aleatoriamente. Ou seja, mais possivelmente o eu vou valor fazer a de leitura valor de 1. 100 vezes. Então eu já consigo perceber, No final do meu né, que processamento, eu vou ter que eu vou fazer ter, o mesmo senhores, procedimento no para final do 100 meu pessoas. processamento, eu Legal? vou ter Então, ou seja, eu vou ter um laço de a repetição. quantidade. E essa quantidade vai Tem um ser início e um exatamente fim. o quê? A minha Faça um média. algoritmo que A realiza minha as média vai verificações. receber E aqui é o valor do meu importante, somatório, na hora que você está lendo o tudo bem? problema, separar Somatório cada uma das condições. dividido pelo que? Então a senhores? gente vai, eu vou Dividido separar pela aqui para vocês. Ó. quantidade, B deve ok? ser maior que C. Nesse caso, é o número de divisores. Vamos lá, Os próximo. números que são divisíveis ou não. D Então, deve o ser valor maior que A. da minha média calculada. Ok. Então a média A soma de C deve ser de maior números, que né, eu já A e coloquei B. aqui, né? A média de números divisíveis. C e D devem ser positivos. Divisíveis E A deve por ser quanto? par. Ao final, Posso forneça até as colocar aqui, sequências né, na minha mensagem. informadas se tiveram quiser todas as alterar, verificações aceitas. são Legal? Então eu vou divididos separar aqui para a gente pelo observar valor. cada uma dessas condições e a gente já vai aproveitar para a gente pensar como que a gente faz isso na programação. Tudo bem? Então se a gente olhar aqui, ó, percebem eu comigo posso aqui, botar ó, outra 4 mensagem aqui, variáveis. Ele já me diz, olha, valores numéricos inteiros. Segue o que eu estou te E falando. aí eu coloco Valores meu numéricos valor aqui, ó. inteiros, Nesse caso vai ser variáveis A, B e C. E aí eu Então eu tenho coloco 4 10 variáveis A, cada, B, C e D. a parte inteira. E duas qual é a partes condição dessa mais sequência? B deve ser maior E que aí, C. agora Então a já gente vou começar a pensar pensar na no minha nosso cabeça. código, Como é que ok? eu tenho as variáveis Então, B vamos lá, e C? clicar agora aqui, ó. Como é que é uma condição verdadeira para isso? Como você A pode minha observar, condição vai ser deu B, erro aqui, né? tem que ser o quê? Vamos Maior ver o que aconteceu. C. Uma Essa é coisa uma que você tem que condição. observar Provavelmente eu vou também, estar nós utilizando ali, colocamos vai ter pra uma facilitar a condicional. nossa divisão, não precisar fazer Qual é a bastante próxima ali, condição? É o quê? Que Né, o nós estamos D, utilizando aqui né, nos por isso que você lê, ele nossos, deve ser maior que nas o nossas A. variáveis Então D computadores maior ali que de interação, do Pronto. para, tipo real, Legal. tá? Então é só você Vou alterar descer aqui ó, para o baixo, valor colocar inteiro aqui abaixo e essa também o divisor, essa né? Tem que ser a divisão inteira, né? Então condição. o meu resultado
A soma de C com D deve ser maior que a soma de A e B. Ou seja, eu tenho duas condições.
tenho a condição colocando a média aqui, né, da soma, eu tenho, colocado, na realidade, eu dá vou um ter a enter soma aqui, primeiro, a operação, eu vou ter uma você operação observar aqui, né, e uma condição. fica nessa estrutura Então, a aqui, primeira coisa, a soma de C com D, ou seja, C mais quem? Com D, a soma. Então, isso aqui é uma operação. da estrutura de repetição. Então, essa operação de C mais D, ela tem que ser maior que o quê, pessoal? Maior que A, ok? Somado com quem? Com P. Legal? Percebe que eu estou só montando a condição. O que está escrito aqui, eu estou colocando C mais D é maior que A mais B. Legal? Essa é a condição. Então, né, mais uma vez, C e D aqui, né, devem ser positivos. Ou seja, o que é um número positivo? É um número que é maior que zero. Então, ou seja, C né, maior que zero, e aí já colocou o I para mim ali, ó. Olha só, o I. Né? E o que o I é? Um AND, né? Em linguagem de programação. E C, D, tem que ser também maior que o que, pessoal? Maior que zero. Legal? Vamos lá. E, né, por último, A deve ser par. Para que eu saiba se um determinado número é par ou não, o que eu tenho que saber? Se esse número ele é divisível ou não por 2. O resto da divisão ele tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Ou seja, então A mod 2, ou seja, o resto da divisão de A, da variável A, por 2, tem que ser o que, pessoal? Tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Ok? Então, se isso for verdade, isso quer dizer que ele, né, é divisível por 2. Perfeito? Então, percebe que só de você olhar o problema, você ler e já tentar, né, ali fazer as condições, verificar, dado que ele já te deu as variáveis, já vai ficar bem mais fácil para você desenvolver, né? E trabalhar. Então, lembrando, são 5 pessoas, então provavelmente eu vou ter um índice. E no final eu tenho que saber que tipo de informação ele está me pedindo aqui, ó. Ou seja, a sequência, né, de números informadas ali, ó, tem que ser o quê? Que tiveram as verificações aceitas. Tudo bem? Então tem um conjunto, né, de sequências que ela vai ter que obedecer, né, a essas condições. Então vamos lá, pessoal, mão na massa agora. Legal? Então, vamos abrir nosso Lazarus lá, menu arquivo, novo, programa simples, né? E agora vamos ver a sequência de números lá. Eu vou salvar o projeto anterior, não preciso, né? Então, nesse caso, o tamanho da vou aumentar aqui, bora pegar, alterar a codificação também, né, de marca de ordem byte, legal? Beleza? E vamos fazer aqui, ó. Vem comigo aí, ó. Seguindo, né, o roteiro do problema. Tudo bem? Então vamos declarar aqui as variáveis. E ele me diz lá, variável A, B, C, D. Ok? Do tipo que, senhores, do tipo I, tem. O que mais tem no nosso problema? Eu vou ter que repetir isso para 100 entradas, ou seja, para 100 pessoas. Então é necessário que eu tenha um índice. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer e aí esse índice eu vou simbolizar apenas como I minúsculo. Tudo bem? Mas quando eu vejo que você falar o I, quer dizer que é um índice, né, de 1 até 100. Legal? E eu vou precisar também ter uma variável contadora. Nesse caso, eu vou declarar o conte, que vai contar as sequências, conte sequência, né, de cada das sequências que satisfazem a condição. Tudo bem? Então vamos lá. Lembrando que nas minhas atividades eu sempre faço o quê? Eu sempre pego e quebro ela, né, em 3 etapas. Né? Entrada, processamento e saída. Nesse caso, o processo de entrada, processamento e saída vai se repetir durante o quê? Durante 100 vezes. Okay? Então, nesse caso, eu tenho que colocar todo esse processo de entrada, processamento e saída entre o quê? Entre, né, ali um laço de repetição. Para isso, a gente vai estar utilizando o for. A estratégia que eu geralmente compartilho com meus alunos, eu falo, olha, se tem um começo e um fim, um início e um fim de 1 a 100, de 200 a 300, de 1 a 1000, eu tenho o início e o fim bem definido, então é interessante sempre utilizar o quê? Primeiramente, senhores, vou trabalhar aqui, então para isso a gente vai colocar o for, começando, inicializando o índice, com um valor o quê? Um valor de 1, to, né, até quanto? Até 100, do, faz. E aí eu vou colocar aqui o B, e aqui, B no end. Legal? Então, tudo que eu colocar aqui dentro, ele vai repetir 100 vezes, ou seja, para 100 pessoas. Legal? Para não ficar tão extenso, o que eu vou fazer nesse projeto aqui, nesse trabalho? Eu
vou colocar um valor aleatório ter mais, de sequência para a gente não ficar lendo no 100 vezes. somatório, Mas o certo que é a aqui é você saída, a fazer a variável entrada de do saída, usuário. eu vou querer Né? Então imprimir você na vai tela. teria que Vou colocar aqui, ó, clicar write, né, o valor Tudo A, bem, né? Como estou verificando números inteiros, insira o valor então eu vou A, trabalhar com né, aqui, números inteiros e aí aqui. você ia fazer o read E aí eu do já posso valor começar a na trabalhar. variável A. Esse é o Que correto interessante, que né? você Lembra poderia lá, fazer para cada como a letra. gente sempre trabalha, né? Nesse caso, Início, eu não vou fazer pensamento, isso. Nesse saída, caso, assim o que eu por vou diante. fazer? Então vamos Eu vou lá, pegar, né? Vamos começar na parte de né, inicialização. e vou só apenas exibir, vou simbolizar essa etapa como a etapa de entrada das minhas variáveis. Tudo bem? E aí eu vou fazer o seguinte, Vamos para a inicializar o variável quê? As A, nossas ela vai variáveis, receber a um variável valor início. randômico. E Tudo esse bem? valor randômico eu vou colocar aqui de Com o valor o quê? 0, Com né, o até valor 100 ali. E vamos Perfeito? inicializar a nossa variável E aí eu vou aproveitar e vou escrever valor esse o quê? valor aqui, ó. O A é de X valor ali. Nesse caso eu coloquei só write, por Então, quê? essa vai Porque eu ser a vou nossa colocar checagem. outros valores após aqui. Tudo bem? Então, na parte E aí de eu vou entrada, utilizar a nossa estrutura. ok, E do dentro meu dessa algoritmo, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou colocar para as 4 variáveis aqui, ali eu vou as sempre minhas comparando. entradas. Se for parte, Tudo bem? né, eu vou de fato, né, efetuar Então, nesse caso, eu vou ter o B, somatório, ok, da minha variável. o C, Então vamos lá. Então a estrutura o do meu D, for aqui, ó, for. ok? Então Para a cada primeira coisa variável, que os vem vai valores ser a eu vou variável que eu alterando também declarei. para Nesse cada caso vai ser a nossa variável. B, variável contadora. C e o Ela vai receber um detalhe valor de interessante, inicialização, como eu vou ok? apresentar Então, as qual vai ser esse sequências, valor? né? Vai ser, O que eu vou valor fazer de aqui, ó? início, ok? Eu vou apresentar no final, eu vou dar um Então, vai espaço receber e aí eu valor já de vou dizer início. se ela vai ser To, aceita ou não. né? Aceita, To não aceita. para Aceita, o não que, aceita. senhores? Né? Apenas Para para a gente testar. o Tudo meu bem? valor, né? Fim. Então, no Até final 500. aqui do... E o Aí que eu ele vou vai fazer alterar desse também valor? para Ele cada vai fazer variável alguma B, coisa. Então vou estar C utilizando e to. D. Tudo bem? Tudo bem? Do, né? Do. Então, o que Passa eu estou fazendo alguma aqui? coisa. Na etapa Legal? de entrada. E vamos lá, Na né? etapa de entrada, eu Primeira estou coisa, você inicializando pode com até valores testar aleatórios aqui, de né, 0 a 100, sua operação. né? Nesse caso aqui, Para a então, variável aqui, ó, A, B e right, C, D, para gerar a nossa sequência. Ok? right. E aí, em seguida, eu vou fazer o E aí eu processamento coloco, dessa né, sequência para saber o se ela valor atende as que eu minhas desejo aqui. condições Então, que eu coloca aqui, ó, preciso. leia o número. Então, toda vez que eu tiver que Nesse caso aí verificar, tem leitura, né? eu na vou nossa precisar questão, fazer o isso quê? simplesmente Uma a comparação. estrutura de Então, a primeira coisa controle, você separa né, que é o nosso Então, eu vou if. estar utilizando o meu Se if. uma determinada condição é aceita, faz uma E aí ele vai determinada verificar operação, o quê? senão faz Se outra. esse meu Tudo valor, bem? ok? Então, o que a gente vai fazer agora aqui, ó? Okay, o Escrevi, mod vou escrever para cada sequência e aí eu vou dizer se elas são aceitas ou não. Como eu vou escrever ao lado, né, dessas variáveis e separá-las, então eu vou dar um espaço aqui. E aí, nesse caso, eu entre o A posso e o B. também, né, aproveitar Antes, criar uma variável chamada numa variável única de- linha vai aparecer todos os tá, valores. inteira, E no final desse D aqui, tá? eu vou Nesse adicionar caso, mais eu um quero somatório espaço, do 2, mas se não fosse o 2? né, para não ficar tudo Né, junto poderia após ele. E aí possivelmente eu vou dizer se alterar. a E aí, sequência na é minha aceita etapa ou de não é. inicialização, eu Tá? coloco aqui, ó. E agora a gente vai iniciar a etapa de Tudo bem? processamento. Não, é Tudo que bem? ele inteiro, Onde? inteira, Né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar, né? E aí eu vou verificar se aquelas condições são atendidas. Então, para não ter erro, eu já vou colocar um parênteses aqui, ó. Tudo bem? Perfeito? Dentro. E aí eu vou trabalhar da seguinte forma aqui, ó, pessoal. Bora lá pegar nossa lista de sequências que a gente fez, ó. B tem que ser maior que C. Então eu já vou colocar, ó, variável B. Perfeito. Então, se isso for Variável verdadeiro, B, senhores, o entre que vai parênteses, acontecer? B tem Então, que ser tem, maior né? que C. Então, Assim, espaçado fica melhor pra gente ver. e aí eu posso colocar. Quais ele outras vai condições realizar que eu tenho que ser? Somatório. B Então, maior, aqui, ó, tem que ser maior que C. somatório. E, né, então eu vou estar utilizando o AND. E, o que mais? Né, entre parênteses também. Verificando a minha condição. D tem que ser maior vai que A. receber o quê? Eu vou O colocar valor aqui do também, meu ó. somatório. D, Mais quanto, senhores? Mais o valor. D Tudo bem? tem que ser Então, maior dessa forma, que o quê? né? Opa, Maior que A. é mais o meu valor, né? Que mais, professor, Perdão, aqui, ó? tá? Vai ser exatamente esse valor. Qual é a que eu outra vou condição que precisar. eu tenho que observar aqui, ó? Exatamente isso. Eu vou precisar somente fazer isso. O valor da Legal? soma de Vou C fazer a com D comparação, tem que posso ser maior que o colocar valor o índice da soma de de A e B. Ok? Né? Então, o que eu vou fazer, ó? Né? Vou pegar aqui, ó, e vou colocar, ó, C completo, mais D Legal? tem que ser o que, professor? E aí, Maior dentro do que meu o que? foco, A soma eu vou, né, estar de A realizando mais a operação aqui. B. No final, Bem? eu vou precisar fazer o quê, E aí eu senhores? fecho Vou parênteses aqui. precisar Qual é a outra fazer, condição né, que eu tenho que observar aqui, ó? impressão. Nossa condição vai ficar bem extensa, Pra isso, normal. A gente tá Vou colocando numa colocar linha aqui, só. né, a minha impressão. O que mais? Então, vai ser o quê? Os valores C e Vai D ser devem ser o quê? Positivos. Então, não, C tem que ser maior que 0 right, e né? C, B Right. também. Então, eu vou Right colocar ali, aqui, eu olha. posso colocar uma mensagem E, aqui também, ó. né? C Somatório. tem que ser maior Somatório que 0. de números Fecho pares. aqui, ó. AND, o quê?
D tem que ser maior que Coloca aqui em cima 0 do também. meu somatório. Então, fecho No caso, aqui. né, a minha E variável. aí eu vou dando um espacinho, né, para ficar bem organizado aqui. E aí, Tá? ponto e A gente vírgula ter no essa final. visualização. Antes de executar, vamos só fazer um ajuste, pessoal, aqui, ó. Por fim, Que é, né, o que eu vou se ter o mais resto da aqui, minha professor? divisão, tá, o I, Lembrando que esse divisão parênteses é foi daqui, igual a ó. quanto, Esse senhores? parênteses Foi é igual do a D e esse 0. parênteses Aí, de aqui fato, é do né, C. está correto. Então, Ou então poderia perceba até que ele tirar marcou esse aqui, mais ó, externo e deixar nossa aqui, ó, também operação, não vai alterar. né, E por último, né, fazer a verificação do então, isso se vai te o A é ajudar a par ou identificar não. possíveis Então, erros end, também, e aí é na hora que interessante você que a gente estiver abra já um desenvolvendo outro seu código. parênteses aqui, E agora a gente que a gente vai testar. abrir uma Tudo condição bem? onde Então você vai clicar A aqui, ó, no botão no triângulo. mod ok? 2, ou Vamos seja, clicar aqui, ó. o E ele resto já da vai divisão aparecer o de estado A na tela pra gente. Se tem você que achar ser que o está quê? muito pequena, ficou ruim de visualizar, Tem que nós ser, podemos voltar. né, igual a nossa quanto, execução. professor? Igual a 0. Ou seja, primeiro resolve essa E condição de vamos A ajustar igual aqui, a ó. mod Volta 2. lá no pixel, Em seguida, Max mais uma vez. né, eu clica verifico nas se três barras, se o resto tudo bem? dessa divisão E aqui vamos em é igual a configuração. 0. Nós Pronto. ajustamos naquele momento Feito o tamanho isso, da está fonte, aqui feita o tudo que? bem? A minha No nosso condição. editor. Agora nós vamos editar do console. Tudo bem? Ficou tá? extensa, professor? Ficou Então, bem deixa eu explicar extensa. aqui, cadê? Natural. Né? Como Console, você pode fonte observar size. aí. Então, vou Tudo alterar bem? aqui também para... Você poderia fazer separado, Pra- também pro poderia, valor o que nós if estamos else, usando, né? O eu valor poderia, 14, mas eu e aí particularmente, nós vamos quando você vai Tudo lendo, bem? Então, vou as executar condições novamente. vai colocando de forma Olha só, encadeada, e aí fica com mais, i ou, né, né, mais dependendo da legível pra situação, gente. fica mais fácil. Perfeito? Então, Então, olha, utilizando se a gente a lê nossa- aqui no processamento, fica simples também, olha. Utilizando Se o B nossa- for maior que C nosso e o D for maior que o A, editor, né, e o a Pascal, soma do de DV. C mais Legal? D Então for vamos lá maior agora, que A terminamos mais a B, primeira questão. Vamos para a e nossa o questão C 2 for maior aqui, que ó. 0, Agora, né, e eu já o tinha D for criado maior que aqui, 0, em seguida eu posso criar e novamente ali. o resto da divisão por 2 Então, de vamos A lá. foi igual a 0, então, né, Ah, faz a nossa contabilização. Nosso algoritmo Nesse representa caso, em eu poderia suma aí a colocar aqui, ó, média conte, aritmética dos né, que é o números meu divisíveis contador, por vai 3 receber, compreendidos né, o meu entre valor conte 50 e 80. mais Perceba, ó, a ou gente seja, fez os somatórios, nosso né, conte dos pares. também Agora tem é que a fazer o soma que diamante antes disso aritmética. aqui, né? A gente não Para a fez. gente ganhar tempo, como a Né? gente já A fez no anterior, ele é bem inicialização, semelhante, lembra? né? O Nesse princípio caso, ele o é conte somente tem que ser, o somatório. contador tem que ser inicializado Agora, com quanto? nós Com vamos estar 0. fazendo o Não que, contém senhores? nenhuma Nós vamos sequência. estar somando e Aí sim, subtraindo, se, dividindo, né, pela for quantidade feita essa condição, dos então números ele que vai pegar a condição correspondem, que inicialmente é né, 0 mais 1 de e vai forma atualizar o verdadeira valor. a essa condição, Perfeito? que é o quê? Ser divisível O que por mais, 3. professor? Se Então, não, por isso que é né, interessante, eu já como posso sempre colocar um ensino pra else aqui, vocês, ó. senhores, né, Else, é a gente trabalhar né? com variáveis. Se não, Então, quando a gente else, o trabalha que, com que vai variáveis, acontecer eu posso aqui? até mesmo utilizar o Né? código anterior como base. Se não, E a partir né, desse código ele anterior, pode exibir uma né, eu mensagem, posso sequência não fazer os aceita. devidos ajustes O que eu e gosto de fazer aproveitar para a muitas gente vezes uma fazer o lógica que é primeiro bem teste para semelhante. saber se alguma Então, o que eu vou sequência vai fazer ser aqui, ó? aceita, Vamos é selecionar trabalhar com tudo. beguinho end aqui, ó. A gente trabalha com Cadê? beguinho Vem aqui end e para a gente frente coloca aqui, aqui dentro. copiar tudo, Fica melhor. ok? Então E aqui eu vou vamos não só colar aqui, né? contabilizar, mas também eu vou escrever na tela o quê? Então, Se a sequência vai ser aceita ou não. Então eu posso colocar uma mensagem aqui dizendo, olha, write ln dessa vez, né? Com ln, eu vou colocar aqui, ó, sequência pode estar aqui, aceita. ó. Pronto. Eu vou deletar só a parte Ok? inicial aqui pra gente. Se não, aí eu posso usar o se não ali, ó, e simplesmente colocar, olha, para a questão 2, nosso programa. Legal? se não, Então vamos lá. Né? A nossa questão sequência anterior, a nossa não. divisão vai ser o quê? Vai ser o valor 3. Tudo bem? não aceita. Só que agora, senhores, Tudo bem? perceba comigo aqui, ó. Se a gente olhar e Ou, né, em sequência relação ao não nosso exemplo atende anterior, né, o nosso exercício anterior, aos ele quer o que agora pra gente? Ele quer a média, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, Feito. média, tá, desses valores. Então, eu vou colocar Mas aqui lembra média, que a e nossa minha média saída era do tipo era o quê, quê? senhores? A Era do quantidade de sequências real, que né? são o quê? tipo, vou colocar aqui, ó, Aceitas, né? Então, Tudo bem? eu vou colocar agora aqui, ó, Ela vai no tá, fim né, aqui, ó, recebendo que eu vou esse valor pra colocar? gente aqui. eu vou Vamos colocar lá, e a o que minha mais, saída. senhores, aqui que eu vou precisar Aí verificar nessa aqui, saída né? eu vou escrever Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos sequências aproveitar já aqui aceitas, também né? e Então, alterar esses write outros valores ln, aqui e do meu divisor, sequências E do meu- aceitas. Ponto e e do meu vírgula, valor e aqui, vou ó, apresentar para o real, quê? O meu valor do né? A contador, gente manter nesse caso, sempre o padrão. conte A gente aqui. vai somando. Legal? Depois, Então, no lembrando, final, né, a gente tem faz, as três né, etapas aqui, ó, fato, entrada, a impressão. A gente trabalha só com processamento uma e unidade. Por quê? Já que é uma saída. média, então eu vou ter números Aqui, aqui lembrando reais. mais uma vez que eu coloquei números aleatórios apenas para a gente testar o funcionamento, mas você deve se preocupar se for uma leitura realmente de Legal? entrada, o que vai acontecer? Agora, o que o problema vai me precisar diz, colocar senhores, aqui, ele vai fazer isso de né, quanto a quanto, as né? suas Ele vai entradas fazer aqui, isso, write, né, de né, 50 e a read, perfeito? 80.
Tudo bem? Como eu já Vamos coloquei testar no aqui, início, afinal, o meu início vamos agora verificar vai se ser existe 50, algum erro aqui, né? E o meu fim vai ser o quê? 80. Vou só alterar aqui Tudo bem? aonde E a o meu minha divisor vai ferramenta ser 3. salva. Olha só,
Estou utilizando Entrar a aqui mesma estrutura, na parte de apenas configuração da aproveitando IDE, ali, né? só um Fazendo ajuste instantinho. da minha variável. Lembra que lá eu já tenho o meu somatório com o meu salvatório, né? aqui, E o meu valor de I. ok, agora O sim. meu I, senhores, aqui, E ó, aí, vamos lá. também Vamos vai ser o meu valor compilar aqui o nosso real. Então, vou aplicativo. alterar aqui, ó, o tipo. O else, né? Para Vamos colocar aqui o else também, real. o begin, o end. Então ele vai fazer o quê, ó? Ele vai Legal. inicializar de Deixa 50 a 80. Fazer aqui, se a gente Ok? colocar Vai mais fazer a alguma coisa verificação também, dos nossos números vai ali, ter aquele cuidado as lá em condições. terminar E, a nossa... né, o que vai acontecer? Ele vai verificar se ele é divisível ou não. Mais uma Se vez. for, ele vai Opa. realizar o somatório. Só que é interessante, perceba, é a begin, quantidade o quê? else. De números que são divisíveis Ok. por 3 ou não. Por que você não Perfeito? está deixando? Até aí tudo bem? Só que eu preciso saber quantos são. Então, para isso, eu precisaria o que, senhores? Vou precisar de uma variável. Ok, vamos lá no Google agora, né? If, Ok? else, Então, para isso, Pascal, aqui eu por posso que no não está final gerar acontecendo minha aqui? Vamos lá, então, galera. é isso exatamente Eu como trabalho com falei, várias então, linguagens, variável né? Então nem sempre, né, que é a o gente está ali divisor. atento ali, né, aos detalhezinhos da linguagem ali. Então, begin, vamos ver Esse o else divisor aqui, o que pode está ser do tipo, faltando. né, inteiro, real. Né? Tem Como a else, gente vai else, dividir, né? ponto e Vamos vírgula, colocar também ok. o tipo real aqui. Legal? Else, Então, begin, toda vez que ele end. encontrar dentro da Normal minha aqui. condição ali Por que que de você não fato tá ele é permitindo? divisível, eu vou incrementar, né, com o número do valor do meu divisor. Sequência Então, aceita, agora dentro if do meu then, if aqui, eu vou não tem no colocar um final? begin, Colocamos tá? aqui. E vou If colocar um end else, aqui, ó. begin, right Legal? alien. E Ok. além de somar se o número for ou não divisível por 3, eu vou contar a quantidade desses números. Então, vou colocar aqui, ó, num real divisor, vai receber o valor de num eu esperava mais um o valor else de no quanto? final O valor aqui, de 1. begin. Estou contando Ok, quantos. ok. No final do meu processamento, o que eu vou ter, senhores? No final do meu processamento, eu vou ter Vamos lá, o que está acontecendo? a quantidade. E essa quantidade vai ser exatamente o que? A minha média. Mais um Então, a aqui. minha média vai receber o valor do meu somatório, Faltou tudo aqui, bem? né? Mais um Somatório, dividido pelo Vamos lá, então. dividido Olha só. pela quantidade, ok? Então vamos olhar o Nesse nosso caso, problema é o aqui. número de Então ele divisores, já fez a nossa os impressão números aqui, que né? são divisíveis De ou não. vários valores aqui, Tem um já valor colocando aqui aqui se da minha atende média ou não calculada. atende os Então, a média requisitos. Nesse caso, aqui ó, sequências de aceitas, ele números, está eu já imprimindo coloquei toda a ali, execução, né? A média de números ok, no nosso problema. divisíveis Então, a gente não está fazendo o else aqui, ele está pegando um outro else por aqui, né, quanto? que não era para estar. Sequências aceitas Posso é até colocar para aqui apenas na ser minha mensagem, apresentada se onde? quiser No alterar lá fim, na frente. final. Então Né? quer dizer, ó, São, ok, que essa divisíveis sequência, a por minha saída, ela não pelo vai ser valor, aqui, ó, dentro do né, meu laço de divisor. repetição. Vai ser apenas no fim, now aqui, ó. Então vou deixar o end depois do laço de repetição, do for. Aí eu posso botar uma outra mensagem aqui, Vamos ó. corrigir aqui, ó. Legal? Tudo bem? Bora verificar E aqui, eu ó. coloco meu valor aqui, ó. Nesse Então, caso, mais uma vez aqui, média. E sequência aí eu coloco 10 aceita, casas, né? requisito mínimo, A parte final. inteira e 2 casas decimais ali. Opa, e aí também, né? No finalzinho tem que colocar E o que aí, aqui, agora ó, a gente testar a execução do nosso código, perfeito? Então vamos lá, clicar agora aqui, execução. ó. Então vamos lá, F9. Como você pode observar, então olha só, aqui, né? Então, vamos olhar aqui o nosso problema do início. Primeira sequência, você tem que não observar atende os também, requisitos, não atende os requisitos, facilitar a nossa ok? visão, Não atende aos requisitos, vamos verificar se tem alguma sequência Nós aceita. estamos Olha aqui, ó, utilizando aqui sequência nos nossos dadas as condições, ó, variáveis 20, 63, contadores ali de 16, interação, 99. Depois você pode testar aqui, ó. tipo real. Temos tá? mais uma Então, é outra só você condição alterar aqui, temos ó, para o 28, valor inteiro. 26, 18 e E também 39. o Você divisor. pode verificar as Tem que ser a entradas, divisão inteira. né, O meu manualmente resultado ali, ali vai ter que ok? Próxima sequência, sequência aceita tipo também, inteiro mais uma também do 42, meu 61, tudo bem? 60, E aí a gente já 47 pode fazer pra o nosso cada valor. teste. E aí eu vou colocando as sequências e vou Colocando a verificando se média elas aqui, são né, do jeito que aceitas nós ou não. tínhamos colocado. Legal? Vou dar No um enter final, aqui o que aconteceu aqui, ó? você consiga observar aqui, né? No final, a Fica sequência nessa foi aceita aqui, e eu definir deveria as nossas apresentar casas aqui o inteiras valor aqui, decimais das e sequências alterando aqui, né, aceitas. Então tem algum as erro aqui, nossas porque no variáveis final, do, né, as minhas sequências da aceitas estrutura de estão repetição. com E aí valor você clica aqui em Run, em zero. e ele Então, já aparece aqui né, pra tem gente, algum erro né, aqui, o vamos resultado. verificar o que Então, a aconteceu. média de números ali Ok, divisíveis então pelo tenho aqui 3, né? É o count, 64. né, o end aqui, o begin, o Legal? end. Então Legal. só se atente, né, com os tipos que vocês vão estar utilizando aí no decorrer. Vamos verificar da aqui disciplina. as Ok? nossas No decorrer da resolução da lista. diretivas. Bem? Então, count né, recebe, mais uma vez, mais nós um, aprendemos dadas aqui, né, a as utilização de condições código. aqui. Né? Então, se Legal. você faz ali, utiliza variáveis ali No final, apresenta o valor de count. Vamos ver mais no uma desenvolvimento vez? da sua lista, né, do seu trabalho ali, você pode muitas vezes reaproveitar, né, uma determinada condição apenas alterando. Então, fica muito mais fácil quando você está trabalhando, de fato, com variáveis. Legal? Então, vamos lá, senhores, agora, a nossa próxima questão.
Nossa próxima questão analisa o seguinte algoritmo e complete na forma que produza a soma de um determinado valor n. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar a nossa variável soma, ela é a soma de frações, tudo bem? Nossa inicialização. Esse valor olha vai só, variar mais uma vacilada aqui, ó. Então, você vai ter que fazer entrada. É, por isso que é importante, né? O que é você está interessante fazendo, aqui, ó, entender o que está acontecendo. Nosso valor estava zerado, nossa contabilização estava correta. Qual foi o erro aqui, né? Você pode ter cometido, né? A gente pode cometer, né? Desenvolvendo, isso é importante. Que eu gosto de dar uma aula sem cortes, exatamente porque a gente vai fazendo, a gente já sabe fazer. Mas muitas vezes a gente está colocando alguns cortes na posição errada. Então percebe, a cada repetição já do passa pra gente também um o que estava algoritmo. acontecendo aqui, ó. Ele estava né, reinicializando a variável. Então, essa inicialização não pode ser feita do default. Para estar fazendo, né, esse algoritmo. Tá bom? Ele vai dar Então, muita atenção na hora de inicializar as variáveis antes de começar. Vamos testar novamente agora? Agora, antes ela estava reinicializando toda vez o conte, agora não. Né? Vamos testar novamente o nosso passo. Primeira coisa é criar, né, um novo arquivo. Vamos verificar aqui o que aconteceu. Opa, agora sim, ó. Legal. Né? Sequências aceitas, a quantidade de Vamos lá? Vamos criar as nossas variáveis. Beleza? Então vamos lá. Se eu apenas colocasse aqui, não colocasse o valor, se ela foi aceita ou não, apenas as quantidades, as sequências aceitas aqui, né? Então eu poderia agora, né, ali comentar todas as minhas variáveis, todas as minhas impressões. Write again aqui, ó. E write again. E o que mais, né? Vamos começar, né? Vamos ter que inicializar. Eu apresentaria apenas no final aqui, ó. Tudo bem? Então, eu vou ter o valor agora que qual o valor que eu vou ter? Esse meu Fincians vai ser exatamente, ele não vai existir, né? E aí aparece apenas a quantidade. Ele vai ser, né, o meu sequência fim, né? Você não concorda comigo? Legal? Então, eu vou ter senhores, é muito importante sempre o que a gente faz aqui é debugar o nosso código, né? Debugar, verificar, né? Não se desespere, né? Então, como você pode observar, o que eu gosto de fazer assim na prática, no geral, sem cortes, é ver que mesmo a gente fazendo, já tem experiência, a gente pode errar. Né? Mas o mais importante, erramos, legal. O que a gente vai fazer agora? Vai corrigir, a gente vai tentar descobrir onde está o erro. Vai ser o quê? Não adianta se desesperar, vai testando, vai verificando, né? Vai verificando se faltou algum ponto e vírgula, como você pode observar, faltou aqui. Né? Acabei colocando ponto e vírgula e não aceitou. Mas depois que eu fiz a sequência correta. Mais uma vez, a parte de inicialização. Legal? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da aula, né? da resolução da lista de exercícios. Beleza? Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de mandar novos desafios, né? Pra gente estar fazendo em conjunto aqui. Legal? Um abraço e até a próxima. Valeu!